Olá, Outboxers, tudo bom? Hoje, seguindo aí a série de vídeos sobre tipos de empresa, vamos falar sobre uma empresa muito conhecida no mercado, que é a Eireli, né, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, né? Muita gente começa a sua jornada profissional através de uma Eireli. Por quê? Porque até então era uma modalidade uma das poucas modalidades que permitiam a sua formalização com um sócio só. Então, até então a limitada, como eu falei no vídeo anterior, até 2019 era no mínimo 2 pessoas, agora pode ser uma só. Então, muita gente que não tinha um possível sócio acabava optando pela Eireli. Mas ainda assim é muito utilizado hoje em dia. Então, algumas peculiaridades sobre a Eireli. Para você abrir uma Eireli, você tem que ter um capital social de no mínimo 100 salários mínimos atuais. Então, isso acaba sendo um pouquinho restritivo em relação a quem tem condições de abrir uma Eireli. Assim como a limitada, o empresário não tem o patrimônio pessoal afetado pelas contas da empresa, pelas dívidas da empresa, então isso traz uma segurança jurídica em relação ao patrimônio do sócio, do dono da empresa, né? Já que é um empresário só. E isso, lembrete, isso só é válido caso não tenha nenhum ilícito, nenhum problema nessa questão, né? Nenhum crime, que daí não tem como, né? Vai para as contas pessoais de qualquer jeito. Então, esse tipo de empresa é muito usado pelas micros e pequenas empresas, né? Como eu falei, muito utilizado para quem está iniciando a jornada profissional. E a Eireli foi criada, né, no passado com a principal finalidade de acabar com aquele sócio fictício que eu falei no vídeo passado, né? Pessoas às vezes que queriam abrir uma empresa, abriam uma limitada e pegavam uma pessoa, um sócio fictício, as pessoas chamam de laranja, né? Simplesmente para ter uma empresa, né? Por causa dessa restrição que havia no passado. E outro benefício da Eireli é que há vários incentivos do governo, dentre eles o PAT, né? A gente pode falar no vídeo especificamente sobre esse tipo de incentivo. Léo, como é que eu faço para abrir uma Eireli? Então, tem um passo a passo aqui que é bem simples. No outro vídeo a gente vai falar também sobre os custos de cada um desses passos, mas basicamente você tem um contador, elaborar o contrato social, fazer o registro na junta comercial do seu estado, no caso aqui de Santa Catarina é a JUSESC, ter inscrição municipal. É simples, mas são vários documentos, tá, gente? Bem-vindo aí quem está iniciando a jornada de empreendedor, bem-vindo aí às burocracias para você poder fazer o negócio acontecer. Então, depois da junta comercial, temos a inscrição municipal, a alvará de localização e funcionamento, as licenças, inscrições nos órgãos de regulação estadual e municipal, órgão de classe, se for necessário. No caso, a gente tem que associar nossa empresa ao CREA, né? No caso aqui a gente é associado, todas as nossas empresas do grupo são associadas ao CREA de Santa Catarina. E o certificado digital. O certificado digital é importante para você poder emitir as notas fiscais, né? Tem várias empresas que emitem certificado digital. Você vai ganhar, né, quando você contrata o serviço, né? Você pode contratar por 1 ano, 2, 3 anos, você ganha um pendrivezinho, um cartão que você coloca no computador ou coloca num adaptador ligado ao computador para você poder emitir as notas fiscais, tá bom? Você provavelmente vai precisar de certificado digital para pessoa física também, para várias coisas ao longo da jornada. A gente vai falar um pouquinho sobre certificado digital em um outro momento. Então, prós, como já falei, o pró da Eireli é que o patrimônio pessoal não é afetado pelas dívidas da empresa. Não é necessário aquele sócio fantasma que era tão usual no passado. Que mais, gente? Empresário, mesmo trabalhando de forma individual, ele pode iniciar aí essa natureza jurídica. Muito interessante isso para fins de histórico, de nota fiscal. Isso vai ser importante depois. Geralmente quem inicia começa com um projeto, depois reforma, depois quer construir. Para construir às vezes precisa de um capital externo, precisa de um crédito, e para ter esse crédito você tem que ter um histórico de faturamento. Então é muito interessante você ter essa empresa o quanto antes, né? Tempo de vida, histórico de faturamento são fatores que influenciam na decisão de bancos, de cooperativas em emprestar, em ceder créditos para construção e reformas, tá bom? E
E os ramos de atuação da Eireli são extensos, né? Eu posso já adiantar que vários ramos da construção civil são possíveis você optar pela Eireli, tá certo? E o principal contra da Eireli como eu falei no início do vídeo, é o alto capital social que você tem que ter no início da empresa, que são 100 salários mínimos, né? Isso acaba sendo um pouco restritivo, mas quem não tem um outro sócio para abrir uma sociedade, fique tranquilo, tem outras maneiras de se abrir uma empresa sozinho, né? A gente falou da limitada com uma pessoa só, e a gente vai tratar outras maneiras também nos próximos vídeos, tá? Vou colocar aqui embaixo uns comparativos sobre os tipos de empresa para quem quer empreender sozinho, né, no primeiro momento, pelo menos. Comparativo entre Eireli com limitado unipessoal, com MEI, enfim, é um comparativo bem bacana, um material de estudo bem interessante. E também vou colocar aqui embaixo a lei que regulamenta a Eireli, tá? Pessoal, dúvidas, sugestões de vídeo, né, se ficou claro ou não, a gente sempre está aberto para sugestões, sempre está aberto para dúvidas. Por favor, manda aqui nos comentários, manda inbox, compartilhe essa informação para para aquele seu amigo que está pensando em empreender. E muitas vezes a gente não tem esses assuntos na faculdade, não tem esses assuntos na aula. Então, se você conseguir pelo menos um insight, pelo menos uma luz, pelo menos uma motivação através desses vídeos, eu sinto que já vou estar cumprindo meu dever aqui. Tá bom, gente? Abraço, até mais!